Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em Teu nome, Senhor, nos colocamos na Tua presença nesse momento, Senhor Deus, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, clamando a Ti, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, a Tua graça salvadora sobre as nossas vidas, Senhor. Nos dá, Senhor, o entendimento da Tua palavra, nos instrui, Senhor, segundo a Tua grande e poderosa vontade, Senhor, para que possamos crescer, meu Pai, em conhecimento, em amor e em graça diante de Ti, Senhor. Toma nossa vida nas Tuas mãos, abençoa, meu Pai, irmão João Carlos, que vai estar ministrando, Senhor, esse ensino aos nossos corações, que possamos compreender, Senhor, e possamos ter um entendimento, Senhor, daquilo que Tu tens, ó Pai, a revelar ao nosso coração através do estudo da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois bem, eu quero deixar claro a minha satisfação, o meu prazer de estar com os irmãos mais esse domingo de manhã, aprendendo junto com os irmãos e com as irmãs a palavra de Deus. Nós estamos falando da humanidade de Cristo. Nós já falamos da divindade, estamos falando da humanidade e da relação entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Isso é muito importante para o nosso entendimento do Novo Testamento, para o nosso entendimento da nossa vida cristã, de uma grande importância, tanto teológica quanto prática. Então a questão que se apresenta primeiramente é a seguinte: como as duas naturezas de Jesus se relacionam? Que é uma pessoa com duas naturezas. Jesus não tinha dupla personalidade. Eu vou pegar alguns exemplos aqui da dramaturgia, do cinema, para poder comparar, para ver se a gente entende. Quando eu era garoto, assisti uma novela chamada... Não é Nossa Coragem, não vou lembrar o nome da novela. Vou falar só do personagem, que eu não vou lembrar o nome da novela. A Glória Menezes, ela interpretava um personagem que tinha dupla personalidade, uma mulher com dupla personalidade. Então, ao mesmo tempo que ela era uma pessoa muito boa, tinha um coração muito bom, ela também tinha em si uma dupla personalidade. A outra personalidade dela era terrível, era bagunceira, ela maltratava os homens, tinha 2, 3 namorados ao mesmo tempo, era terrível, porque ela tinha dupla personalidade. Jesus não tinha e não tem dupla personalidade, tá? É uma pessoa 100% Deus, 100% homem. Não fica mudando como uma doença, porque dupla personalidade é uma doença do comportamento. É patológico. Precisa ser tratado como doente. Tá? Então Jesus não tinha dupla personalidade. E também eu já conversei com vocês sobre isso uma vez. Jesus não é igual àquele filme, eu até recomendei que vocês assistissem para se divertir um pouco, porque é um filme leve, né? E dá também para aproveitar esse filme para entender que Jesus não era igual ao personagem do Jim Carrey. O nome do filme é Eu Mesmo e Irene. É ele mesmo e Irene. Então ele briga com ele mesmo, porque os dois gostam da Irene. Na pessoa de Jesus, as duas personalidades não ficavam brigando. Não, eu quero falar eu. Não, agora é você que fala. Não. Há um equilíbrio total entre as duas naturezas de Cristo. Então não é algo muito simples de entender. Precisa prestar bastante atenção nos textos para poder entender o equilíbrio total que há entre as duas naturezas.
Então, o maior desafio em entender o ensino bíblico acerca das duas naturezas de Jesus se concentra no mistério de como essas duas naturezas se relacionam. É um mistério. Então, eu já falei um pouco disso aqui, mas algumas coisas precisam ser relembradas. Existe uma palavra, um termo que se usa na teologia, chamado união hipostática. É a união das duas naturezas de Cristo. Nós já conversamos sobre isso, mas se eu for recordar, eu já entrei em um assunto novo. Então, a união hipostática, ela faz o seguinte, coisas que o homem não poderia fazer se não fosse também Deus. Por exemplo, Jesus não poderia participar da própria ressurreição dele se ele não fosse também Deus. Por outro lado, Jesus não poderia morrer se ele não fosse também homem, porque Deus não morre. Então, a união hipostática, ela traz esse equilíbrio. Ela possibilita que uma natureza participe do que a outra está fazendo. Jesus, como Deus, estava morrendo. 100% Deus, 100% homem. Deus não morre, mas Deus passou pela experiência da morte. Por que Deus passou pela experiência da morte? Para que ninguém diga assim, ele nunca morreu para ele saber como é que é o medo da morte. Ele nunca morreu para ele saber como ele é a agonia da morte. Então como ele era homem e como Deus, ele foi participante na morte. Ele não morreu, mas participou dela, porque Deus não morre. Então ninguém pode acusar Jesus de não saber nada sobre a morte. A palavra dele nos incentiva a não temer a morte, porque nós estamos com ele, mas ele não passou pela morte. O que ele entende disso? Percebe a importância? Tudo bem com isso, minha gente? Então, ele é um homem para poder morrer, porque Deus não morre. Deus não morreu, mas ele foi participante no processo da morte. Jesus não tinha pecado e não ia pecar nunca, embora a tentação fosse real. Por que ele não ia pecar nunca? Isso aí Satanás não sabia. Isso eu chamo de plano B de Deus. Por que Jesus não ia pecar nunca? Porque Deus não peca. Deus não peca. Embora a tentação fosse real, Jesus não ia pecar nunca. Esse é o plano B de Deus. Deus mandou alguém que mesmo que Satanás tentasse, ele não iria pecar. Ele mandou alguém que não peca para passar pelo pecado por nós, sem ser vencido nem atingido por ele. Por isso que é importante que as duas naturezas estejam unidas em uma só pessoa. Então não pense também que Jesus tinha um baú e ele deixava as duas naturezas guardadas no baú. Quando ele queria usar a humana, ele tirava a humana e usava. Aí depois ele guardava a humana e usava a divina. Não era assim. Não era desse jeito que acontecia. Por isso que é um pouco difícil de entender. Um pouco não, bastante difícil de entender. É um dos grandes mistérios da teologia. Que é o mistério da encarnação, né? A encarnação é o maior de todos os mistérios. Como é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Esse é o maior de todos os mistérios da Bíblia, da teologia. Por exemplo, sendo plenamente Deus, sendo plenamente humano, Jesus demonstrou desconhecimento de certos fatos durante o seu ministério terreno. Quem pode ler para nós Marcos 13, 32? Marcos 13, 32.
Marcos 13:32. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Nós professores da faculdade, nós tínhamos uma brincadeira. Quando um assunto era muito difícil, a gente dizia que era de chorar no cantinho. Esse assunto aqui é um assunto de chorar no cantinho. Mas nós vamos procurar entendê-lo. O senhor pode repetir para mim, por favor, pastor? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, veja que coisa complicada de entender. O Filho, Jesus Cristo, quando estava na terra, ele era Deus? Era ou não? Era Deus, né? Gente, vocês têm alguma dúvida? Não. Vamos lá, porque senão eu vou ter que explicar de novo para vocês. Então vamos lá. Jesus, quando estava na terra, era Deus? Sim. Continua sendo Deus? Sim. Deus sabe de todas as coisas? Sim. Por que esse texto diz que naquele dia e hora ninguém sabe? Repete o texto. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Está dizendo que ele não sabe. E aí, é aquele negócio. Tem alguma coisa difícil aí. Não vou dizer errada porque a Bíblia não erra, mas tem alguma coisa difícil aí. Porque se o filho naquele momento não sabia, naquele momento ele não era Deus. Aí ensinam assim para a gente. Ó, um ensino que eu não concordo. Ensino antigo, mas eu não concordo. Concordo porque eu tenho uma cabeça grudada no pescoço para pensar. E a minha mente, ela é subordinada à palavra de Deus. É difícil eu concordar com uma coisa que não esteja na palavra de Deus. Então, como é que ele não sabia se ele era Deus? Então, tem alguma coisa difícil de entender aí. Ou em algum momento ele deixou de ser Deus, e aí ele não sabia. Isso está errado, porque a Bíblia nos mostra que em todo momento ele foi Deus. Ou tem alguma coisa errada aí? Difícil de entender. Por que ele disse que daquele dia e hora ninguém sabe? Só tem um jeito, ao meu ver, de se explicar isso. Por causa da união hipostática, lhe foi permitido dizer que não sabia. Não é que ele não sabia, lhe foi permitido dizer, porque se ele não sabia, gente, ele não era Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então eu acredito assim, por causa de estar unido à natureza humana, ele recebeu o direito de poder dizer que não sabia. Por causa igual ele pôde morrer, porque ele não era somente Deus, ele era também homem. E se não for isso, virou uma loucura. Sabe, não sabe, sabe, não sabe. Aí disseram que quando ele ressuscitou, ele disse, todo o meu poder me foi dado. Então agora ressuscitou, agora ele sabe. Deu na mesma, então antes de ressuscitar ele não era Deus, que Deus sabe de tudo. Quando ele disse todo o poder me foi dado, não é disso que ele está falando. Ele está falando, ó, a obra foi consumada, agora todo o poder me foi dado. Todo o poder me foi dado. Durante o tempo que ele estava fazendo a obra, eu estava fazendo mediante o poder do Espírito Santo que o Pai estava me dando. Agora não. Agora eu reassumi. Agora eu assumi o meu poder de Deus. Agora todo o poder me foi dado. Agora sou eu que estou fazendo. Antes eu estava só participando, agora eu estou fazendo. E vou vencer Satanás. E quando eu vencer Satanás, eu vou devolver o reino para o Pai. Vou falar, Pai, ó, acabei com o cabra, está aqui, ó. E vou reinar junto com ele. É isso que a Bíblia ensina, gente. É isso que a Bíblia ensina. É por isso que tem uma teoria chamada universalismo. Porque Paulo diz que vai chegar um momento em que Jesus vai ser tudo em todos, vai vencer tudo e entregar o reino ao Pai.
E aí o pai vai permitir que o filho reine junto com ele. Que esse era o projeto da Trindade reinar. Acontece que os universalistas diziam o seguinte, que quando chegar nesse momento, que Cristo vai ser tudo em todos, ele vai perdoar também os anjos caídos e o diabo. O universalismo ensina isso. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco na possibilidade de vocês estar no céu com Frei Damião, Mário Maria de Calcutá e Satanás. Não vai imaginar não. Eu tenho um professor que ele falou que se isso acontecer, ele vai ser o novo Satanás. Ele vai fazer uma rebelião e ele vai ser o novo Satanás. Eu não quero encontrar, por mais que eu goste da velhinha, mas eu não quero encontrar Mário Maria de Calcutá no céu, não, nem Frei Damião, muito menos Satanás. Por mais que eu goste da velhinha, eu acho ela até gente boa. Maria é menina. Então, a explicação, a única explicação mais plausível é que, por causa da união hipostática, ele responde que não sabia. Ele é também homem. Ele pode usar dessa limitação. Embora saiba, ele pode usar dessa limitação. Como um funcionário que, embora saiba quanto o patrão ganha, mas ele pode dizer que não sabe, ele é funcionário. Ah, não sei não. Funcionário, ele não é obrigado a dizer. Porque, sabe por quê? Sabe por que Jesus usou esse direito humano de dizer que não sabia? Vamos ver a Bíblia que Jesus usou esse direito humano de dizer que não sabia? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos precisar ir lendo devagarinho, me suporta, porque eu não vou me recordar o versículo exatamente. Então, quando nós chegarmos nele, prestem atenção que vocês vão entender melhor esse negócio de ir naquele dia e hora. Porque eu não durmo com um barulho desse. Se ele não sabia, não era Deus. Tem gente que dorme, eu não durmo com um barulho desse. Se ele realmente não sabia, ele não era Deus. Porque eu aprendi em teologia que para ser Deus tem que ter todos os atributos da divindade. Se ele não sabia, ele não era onisciente, ele não era Deus. E aí virou a teologia de ponta cabeça, porque houve um momento em que Jesus deixou de ser Deus. Mas não é que pelo fato de falar assim que Jesus era Deus, porque ele sabia de onde ele veio, certo? Ele sabia de todas as profecias que ele leu, bem provável que talvez a mãe dele pode ter ensinado, a gente não pode dizer, mas vamos pegar como exemplo que o anjo apareceu para mim, apareceu para o teu pai. Você vai ficar triste se eu te pedir uma coisa? Volta a pergunta lá no começo que eu não ouvi o começo. Não, estou falando assim, que Jesus ele foi para o deserto, ficou 40 dias no deserto, certo? Jesus ele orava direto para ter comunhão com o Pai. E ele deixou isso como exemplo. Então assim, ele sabia que era Deus pela essência de todas as profecias. Assim, pode ser que eu esteja errado, mas dá para tentar entender assim. Ele sabia quem ele era, mas como você falou agora, quando ele ressuscita, ele fala: foi-me dado toda a autoridade. Naquele momento você vê que nem todo momento ele estava com os discípulos, mas enquanto ele não tinha morrido, ele estava. Alguns momentos ele conseguia fugir do povo, porque Felipe também estava algum momento assim, daqui a pouco já estava em outro canto. Mas Marcelo, não fica triste comigo não, você não formulou uma pergunta. Você está falando que você não acredita que ele possa não ser 100% Deus, porque se ele for 100% Deus... Não, eu não disse isso. Eu disse que ele é 100% Deus e 100% homem. Certo. E por isso ele sempre teve todos os atributos. Certo. Estou dizendo assim, que quando ele fala que agora foi dada toda a autoridade, talvez naquele momento
que ele passou a saber de tudo. Não é essa. É uma coisa muito estranha, né, pastor? Sabe o que tipo não é? assim, Jesus ele viveu uma vida como nós, porque se a gente vê testemunho de pessoas de que orou 40 dias, eles viram fora da curva. Por favor, olha para mim. Procura não prolongar o assunto, entender uma coisa de cada vez, porque é a parte mais difícil da teologia essa. Se você prolongar, passar por uma parte sem ter entendido a outra, você não vai conseguir acompanhar o desenvolvimento da doutrina. Então, o que acontece? Você tem que ser exato. Nós temos que ser exatos. Quando ele diz que todo o poder foi dado, ele diz isso depois da ressurreição. Certo. Então, ele diz depois da ressurreição. Ele está querendo dizer isso, que antes da ressurreição ele não tinha? Não. Ele está querendo dizer que antes da ressurreição, o poder que ele estava usando era do Pai e do Espírito Santo. Agora vão conhecer o poder também dele. Sim, isso é o que eu acredito. Peraí. Vão conhecer o poder também dele. Ele, Jesus, venceu Satanás e vai vencer na sua segunda vinda. E ele, Jesus, vai devolver o reino ao Pai. Por isso, todo o poder foi dado a ele, Jesus. Sim, isso eu acredito. É desse jeito que funciona. Sim, eu só estava falando antes dele morrer, que o fato dele estar orando tudo, porque eu acredito que ele buscava essa comunhão com o Pai. Antes dele morrer, eu vou te dizer como é que funcionava, então. Certo. Antes dele morrer, enquanto ele não tinha condições, ele era uma criança. Não, homem. Calma, respira fundo e conta da Respira. Tudo, Marcelo, tem que ser sistemático. Tem que ser sistemático, não pode atropelar as partes. Então, para você entender isso, você tem que entender ele criança. Ele criança, uma criança humana não pode saber quem é Deus, atrapalha a mente da criança. Então, ele foi crescendo sem saber totalmente que era Deus. Quando chega aos 12 anos, aí ele sabia que era. Porque ele fala, eu preciso cuidar dos negócios do meu pai. Ou seja, ele muito pequeno, ele não sabia que ele era Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu. Ele foi aprendendo as coisas normalmente, até que chegou o momento que a estrutura humana dele pudesse sustentar, aguentar a informação de que ele era Deus. Eu falei isso semana passada. Eu preciso chegar com uma criança pequena e falar, você é Deus. Acaba com a criança. Você entendeu agora? Tudo bem? Até aí tá tudo certo. Eu tô falando, onde eu estava querendo fazer a questão, era só essa parte, tipo assim, Jesus foi pro deserto, a gente também ora. Pra quê? Pra que a gente vinha viver sendo, como é que fala? Pastor, quando a gente está no propósito de oração, De consagração. consagração, o que acontece? Deus passa a habitar na gente, dá o controle de direção pra gente fazer a obra dele, né? Marcelo, eu preciso aproveitar a sua pergunta é muito inteligente, e se nós não entendermos isso direito, nós vamos construir uma heresia que já existe desde lá do princípio, que é a heresia que diz que Jesus se tornou Deus. Jesus não se tornou Deus. Não vou dizer isso. Eu sei 100% que ele foi Deus. Eu só quero dizer, tipo assim, que eu acredito que ele vivia uma vida em comunhão, buscando assim como nós buscamos, para ensinar a gente, e porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha que buscar essa comunhão com o Pai, porque ele deixou o poder dele no céu e veio aqui na terra. Então ele mostrava para nós, como exemplo de comunhão, de buscar comunhão em oração, e depois que ele ressuscitou, aí sim, aí já o que ele colocava, o que fazia já... Esquece todo o resto e fica só com um exemplo. Certo. Esquece todo o resto. Ele não tinha necessidade de orar. Não tinha necessidade de orar. Ele orava por prazer, porque ama o Pai, e por exemplo. Esquece a necessidade, tá? Então fechou. Ele não tinha necessidade de orar, ele orava por prazer. É igual nós agora. Se nós orarmos só por necessidade, a vaca vai pro brejo. Nós temos que
nós temos que acompanhar o exemplo de Cristo. Se eu orar só porque eu preciso, a vaca foi pro brejo. Ele não precisava orar, ele era Deus. Ele orava porque amava o Pai e para deixar o exemplo. E nós, por que nós oramos? Nós oramos porque precisamos ou porque amamos o Pai. Se eu começar a orar só porque eu preciso, não orar porque eu amo o Pai, eu começo a ficar um crente esquisito. Bastante crente esquisito, né, Se eu orar, Esquisito. começar a orar só porque eu preciso Esquisito. e deixar o amor de lado, eu começo a ficar meio mercenário. Deixa eu fazer uma oração aqui para trocar, como diz a Xuxa, com o homem lá de cima, trocar com ele por alguma coisa. Entendeu? Então, essa parte da teologia ela é gostosa, porque ela dá bastante discussão, surgem bastante ideias, bastante pergunta, mas ela é também bastante complicada, mas é boa, uma das melhores partes da teologia. Então vamos lá, nós estamos em Atos dos Apóstolos, não é isso? Eu acho que é Mateus 28, 18. Não, querido, Mateus 28, 18, ele Tá só repete Marcos, não é isso? Não. Mas o texto que eu quero, lê Mateus 28, 18, mas o texto que eu quero eu tenho certeza que é Atos. Mas lê, por favor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só repetiu Marcos. Eu quero o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Pode começar do... Gente, presta bem atenção, que senão não vai, tá? Não é uma coisa tão simples. Então vai lá, meu pastor. Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Meu pastor, espera um pouquinho, tem gente procurando. Abre, por favor, meu irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Gente, não fica triste comigo não converse durante a leitura para eu não ficar sendo chato, não ficar chamando a atenção. Porque se conversar durante a leitura, eu vou pedir para parar, não tem como. Aí vai sair na gravação um professor super chato, que fica só dando bronca toda hora, mas não dá para conversar durante a leitura. Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, Agora. perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Para um pouquinho. Olha a resposta que Jesus vai dar. Presta bem atenção na resposta. Vamos lá, meu pastor. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Parem um pouquinho. Lá ele disse que ele não sabia, não disse? Aí ele resolve agir de outra maneira, dá um puxão de orelha neles, porque ele morreu, ressuscitou e eles não aprenderam nada. Sabe o que eles estavam querendo? Eles estavam querendo ficar por cima da carne seca. Quando
quando o senhor estabelecer o seu reino, nós vamos reinar junto ou não vamos? Qual que é o projeto? A pergunta não corresponde a isso? Repete a pergunta deles, por favor, professor. Perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Sabe o que eles estavam perguntando? Nesse tempo o Senhor vai restaurar o reino e nós que estamos com o Senhor vamos ficar juntos por cima da carne seca? Eles queriam era reinar, eles não estavam nem aí com a hora de Israel. Não vou dizer Brasil, porque isso aí não é do Brasil. Eles não estavam nem aí com a hora de Israel, eles queriam era reinar. Viveram com Jesus, viram Jesus fazer milagre, viram Jesus sofrer e eles continuavam egocêntricos. Nesse tempo, restaurar o reino a Israel, nós não estamos nem aí com o resto da humanidade. Nós não temos visão de reino. Nós estamos preocupados com a nossa tribo. Parecendo a igreja brasileira. A igreja brasileira não está nem aí com a alma. Ela quer que Jesus venha para ir para o céu e ficar de boa na lagoa. Ontem eu estava conversando com um outro professor, ele estava falando para mim: professor, está difícil o negócio, ninguém mais perdoa ninguém, não tem mais batismo com o Espírito Santo. E aí ele perguntou para mim assim: professor, por que o senhor acha que parou o batismo com o Espírito Santo e a operação de milagre? Eu falei: porque Jesus não está sendo adorado. Quando Jesus voltar a ser adorado, volta o batismo com o Espírito Santo e volta as curas. Que eu vou estar indo na igreja para mostrar que canta bem. Será? Ou é eu que estou ficando rabugento, pode ser também, escolheu aí. Pode ser. Mas só que aí o outro professor também está rabugento, que o outro professor é novinho. Eu tudo bem, que eu sou velho, mas o outro novinho já está rabugento também. Ele não está. A operação de milagre, não vou dizer que acabou, mas diminuiu. O batismo com o Espírito Santo não acabou, mas diminuiu, porque Jesus não está sendo devidamente adorado, como é necessário. Ele não vem na aula e ainda tira o Marcelo da aula, vou brigar com ele. Ele vai trabalhar e o carro dele está na frente da porta. É o carro. Flutua, mas não para a minha aula. Flutua. Lembra do desenho do Speed Race, que o carro dele pulava por cima do carro do outro? Então, deixa eu deixar o desenho, senão eu vou esquecer o que eu estava falando. Então é o seguinte, ocorre que eles estavam querendo era reinar, eles não queriam saber de nada. E aí eles estão preocupados com o que Jesus vai fazer, mas não é uma preocupação legítima, é uma preocupação do ponto de vista deles. Porque a visão deles é uma visão de tribo, não de reino. Então, mais uma vez, vamos prestar atenção na pergunta. Repete, por favor, meu pastor. Perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a